Quer saber tudo o que rolou no GP da Austrália 2026, antes do GP da China? Então fica aqui. Em um único vídeo, você vai ver os treinos, classificação e corrida, para chegar na próxima etapa, entendendo exatamente o que mudou no campeonato. Já no treino livre 2, o drama começou antes mesmo de os carros irem para a pista. George Russell acabou tocando a asa dianteira do carro, ao tentar se posicionar à frente de Ovid Lindler na saída dos boxes. A equipe avisou no rádio que o novato tinha prioridade na faixa rápida, e Russell precisou recuar depois do contato. Quem também teve problemas logo no início foi Max Verstappen. O carro da Red Bull perdeu potência no fim do pit lane e precisou ser levado de volta para a garagem. O holandês voltou depois para a pista, mas ainda passou por um susto em alta velocidade na curva 10, escapando por pouco, enquanto alguns pedaços de fibra de carbono se soltavam do carro. O companheiro de equipe Zac Adjar também teve momentos complicados, escapando na curva 5 e depois cortando a grama na curva 13, ao errar completamente o ponto de frenagem. A sessão teve várias complicações na pista. Franco Colapinto relatou perda de tração na reta principal e depois escapou na curva 3. Já na Ferrari, Lewis Hamilton travou forte na frenagem e acabou passando pela brita, enquanto Charles Leclerc também saiu da pista mais tarde ao atacar a curva 1, com velocidade demais. Depois de não participar do TL1, Fernando Alonso finalmente conseguiu ir para a pista pela Aston Martin e completou 18 voltas, enquanto Lance Stroll fez 13. A Mercedes apareceu muito mais competitiva neste segundo treino e passou boa parte da sessão perto do topo da tabela, com Kimi Antonelli e George Russell andando forte, embora ambos também tenham passado perto do limite em algumas voltas. Mas quem brilhou de verdade foi o herói da casa. Oscar Piastri colocou a McLaren na frente com 1 minuto e 19 segundos, sendo 2 décimos mais rápido que os carros da Mercedes. O TL2 terminou com Piastri liderando, seguido por Antonelli e Russell, enquanto a Ferrari apareceu logo atrás. Verstappen conseguiu completar 13 voltas e terminou em sexto. Um segundo treino cheio de incidentes, erros no limite e sinais claros de que a disputa em Melbourne pode ser muito equilibrada neste fim de semana. Depois do TL2, o cenário já estava bem mais claro. E no TL3, com menos margem para testes, as equipes começaram a mostrar o que realmente tinham antes da classificação. O último treino antes da classificação mostrou que a briga pode envolver 4 equipes diferentes. Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull apareceram com bom ritmo ao longo da sessão, indicando uma disputa bem aberta para o restante do fim de semana. Mas quem terminou no topo da tabela foi George Russell. O britânico colocou a Mercedes na frente com 1 minuto e 19 segundos. Logo atrás vieram Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Oscar Piastri, confirmando que Ferrari e McLaren também estão na luta. O momento mais tenso do treino envolveu Kimi Antonelli. O jovem italiano perdeu o controle da Mercedes na saída da curva 2 e bateu forte no muro, causando danos significativos no carro. Mesmo assim, o tempo feito antes do acidente ainda foi suficiente para colocá-lo em sétimo na sessão. A Williams também teve problemas. Carlos Sainz parou na entrada do pit lane depois que o carro perdeu potência e desligou completamente, levantando suspeitas de falha na unidade de potência. Pouco depois, Alex Albon também precisou parar na pista antes de conseguir reiniciar o carro. Entre as surpresas do fim de semana está a nova Audi, que vem mostrando um ritmo melhor do que muitos esperavam neste início de temporada. No resultado final do FP3 tivemos Russell em primeiro, seguido por Hamilton, Leclerc, Piastri, Adjar, Verstappen, Antonelli, Norris, Bortoleto e Bellman fechando o top 10. Com 4 equipes próximas e alguns sinais de instabilidade mecânica, a classificação promete ser uma das mais interessantes deste começo de temporada. Com o TL3 encerrado, não tinha mais espaço para esconder o jogo. A partir dali, a classificação mostrou quem realmente estava pronto para brigar na frente. Se alguém tinha dúvida de quem começou o ano mais forte, a sessão em Melbourne respondeu essa pergunta. A Mercedes mostrou velocidade impressionante desde o início da classificação e acabou transformando esse ritmo em algo ainda mais impressionante no momento decisivo.
Mas antes da definição da pole, a sessão já tinha começado com um dos momentos mais chocantes do fim de semana. Max Verstappen acabou perdendo o controle da Red Bull na freada e foi direto para a brita antes de bater no muro. Um erro raro para o tetracampeão mundial, que ficou imediatamente fora da classificação ainda no Q1. Pelos dados de telemetria, o problema começou com um travamento repentino do eixo traseiro durante a frenagem, algo que deixou o carro completamente sem estabilidade. E a lista de eliminados no Q1 acabou ficando bem pesada. Além de Verstappen, também ficaram pelo caminho Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lance Stroll e Valtteri Bottas, todos sem conseguir encontrar uma volta forte o suficiente para avançar. No Q2, a disputa pelo top 10 começou a apertar ainda mais. Gabriel Bortoleto conseguiu colocar seu carro entre os mais rápidos e garantiu vaga no Q3, enquanto Franco Colapinto até avançou na classificação, mas acabou ficando fora da disputa final pela pole. Outro momento curioso da sessão aconteceu quando um pedaço de carro acabou ficando na pista depois da saída de uma Mercedes dos boxes, criando detritos no traçado e obrigando alguns pilotos a passarem por cima da peça durante suas voltas rápidas. Quando a sessão chegou ao Q3, a Mercedes deixou claro que tinha algo a mais no pacote. George Russell foi o primeiro a colocar uma volta realmente forte na tabela, criando uma referência difícil para o restante do grid. Mesmo assim, a disputa ainda teve algumas reviravoltas. Isaac Hadjar surpreendeu com um setor intermediário muito rápido e chegou a aparecer provisoriamente na primeira fila, enquanto Lando Norris conseguiu superá-lo por apenas 2 centésimos, assumindo momentaneamente a posição ao lado da pole. Mas a Mercedes ainda não tinha dito a última palavra. Kimi Antonelli apareceu com uma volta extremamente agressiva e chegou a assumir provisoriamente a pole, mostrando mais uma vez o ritmo impressionante da equipe alemã. Atrás deles, Charles Leclerc colocou a Ferrari entre os 3 primeiros, enquanto Oscar Piastri, diante da torcida australiana, ficou logo atrás tentando ameaçar a dupla da Mercedes. No fim das contas, a classificação terminou com Russell na pole, Antonelli em segundo, seguido por Leclerc, Piastri, Hadjar, Norris, Lawson, Lundblad e Bortoleto, completando os primeiros colocados do grid. Ou seja, a temporada de 2026 começa com uma Mercedes extremamente forte, jovens pilotos aparecendo na frente e alguns favoritos largando bem mais atrás do que o esperado, um cenário que promete uma corrida bem imprevisível em Melbourne. Depois da classificação, o grid estava definido, mas a corrida é outra história. Foi na largada e no ritmo de prova que tudo realmente se decidiu. A largada em Albert Park já começou intensa. Charles Leclerc fez uma saída espetacular e saltou de quarto para a liderança logo na primeira curva, aproveitando a patinagem dos carros da frente. George Russell manteve a pressão logo atrás, enquanto Oliver Lundblad apareceu com uma largada excelente para entrar de vez na disputa pelas primeiras posições. Mas o primeiro grande drama da corrida veio ainda na volta inicial. O herói da casa, Oscar Piastri, acabou subindo demais na zebra. Perdeu o controle e bateu no muro, abandonando a prova logo no começo e tirando uma das McLarens da corrida. Na frente, a disputa pela liderança virou um verdadeiro duelo entre Ferrari e Mercedes. Russell e Leclerc passaram várias voltas trocando posições, com a Mercedes mostrando muita velocidade nas retas, enquanto a Ferrari tentava se defender nas curvas do circuito de Albert Park. Logo depois, Lewis Hamilton também entrou na briga, aproximando-se dos líderes e transformando a disputa pela vitória em um confronto direto entre 3 carros nas primeiras voltas da temporada. A corrida ainda teve mais abandonos importantes. Isaac Hadjar, que tinha surpreendido na classificação, deixou a prova após um problema mecânico. Depois vieram também os abandonos de Fernando Alonso e Valtteri Bottas, aumentando ainda mais o número de incidentes na corrida. Nas estratégias de pit stop, a Mercedes chamou seus pilotos mais cedo, enquanto a Ferrari tentou estender seu stint para aproveitar a pista livre. Mesmo assim, quando a corrida entrou na fase decisiva, Russell conseguiu assumir a liderança e controlar o ritmo nas voltas finais. No fim, George Russell cruzou a linha de chegada para vencer o GP da Austrália 2026, liderando uma dobradinha da Mercedes, com Kimi Antonelli em segundo.
Charles Leclerc completou o pódio depois de resistir à pressão de Hamilton até a bandeirada. Uma corrida que já mostra a Mercedes começando a temporada muito forte, mas com Ferrari e McLaren prontas para entrar na disputa ao longo do campeonato da Fórmula 1. E se você quer acompanhar tudo da temporada 2026, já se inscreve no Pit Stop News, porque aqui a gente vai trazer todas as análises das corridas ao longo do ano.